Bom, pessoal, retornando aí, né? Agora o vídeo 3, o fim da União Soviética e a queda da cortina de ferro. Então, pessoal, o projeto original do socialismo propõe que os trabalhadores tinham acesso a direitos aos meios de produção. No entanto, o socialismo implantado pela União Soviética não se aproximava disso, já que o Estado se fortaleceu e passou a ser proprietário dos meios de produção, explorando a força de trabalho em suas fazendas industriais. Então, a queixa dos países do leste europeu foi relacionado a isso aí que estava ocorrendo na, na União Soviética, né? Um governo socialista que dizia que os trabalhadores iam controlar o meio de produção e não o Estado, né? Só que isso não ocorreu. Então, diante disso, houve muito autoritarismo, né? E os trabalhadores começaram, né? A população começou a se revoltar contra essa política, esse governo socialista, né? Então, o projeto soviético ele durou até 1970, né? Fortemente, né, sem crise, sem revoltas da população. Então, os trabalhadores que permaneciam sem controle sobre os meios de produção e sem liberdade de decidir sobre a riqueza que produziam, somada a uma industrialização forçada e dirigida de maneira autoritária pelo Estado, a população se revoltou. Né? Houve grandes contradições internas dentro da União Soviética. Além disso, houve o fechamento do bloco soviético para outros países, né? Por exemplo, não tinham relações comerciais, no caso com a indústria, né? Com relação aos outros países. A União Soviética entrou num atraso, né? De industrial, tecnológico, levando ao pior índice do regime socialista na União Soviética. E aí as pessoas começaram a perceber que o governo não apresentava os ideais socialistas, né? Então, fim do socialismo na União Soviética, né? Em 1989, chegou a seu ápice, em 91 em 85, melhor dizendo, Mikhail Gorbachev assume o poder na União Soviética e adotou as medidas de mudança, né, de política. No caso aí a Glasnost, que foi a transparência na política, né, mais liberdade política para a população, transparência em tudo que era feito, né, na economia, na política, e outra denominação da política de Mikhail Gorbachev foi a perestroika, a reconstrução para recuperar a economia, reconstrução da política econômica, né, para melhorar a economia, permitindo a abertura de mercados, né, internacionais e a propriedade privada de pequenos negócios, ou seja, estava tendo uma abertura para o capitalismo. Então, olha aqui, né, o pessoal quebrando o muro que dividia uma região da outra, principalmente da Alemanha, né? Chega ao fim na Alemanha Oriental, o socialismo. Então, a população derruba o muro para poder passar de um lado para o outro. Aqui é a imagem do líder da Revolução, Lenin, né? Ela sendo retirada da União Soviética, né? Então, houve toda essa problemática em torno do fim do socialismo aí na Europa. Bom, e aí o que acontece com os países do leste europeu? Vai surgir a nova ordem mundial, né? Ou seja, a nova ordem mundial vai ser a democratização impulsionada pela política capitalista, né? Ou seja, o estabelecimento de uma política capitalista nesses países socialistas e também o estabelecimento de novas fronteiras na região, né? Ou seja, no caso aí, né, vai ocorrer inúmeros movimentos separatistas, né? Os conflitos étnicos e por disputa territoriais irão retornar. No caso aí,
a Tchecoslováquia, ela vai haver uma dissolução, vai ocorrer a divisão do território em Eslováquia e Tchecoslováquia, né? Em outras regiões também vai ocorrer isso, né? Como, por exemplo, a Iugoslávia, sobre o governo de Tito, né? Desse senhor aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, a região se tornou República Popular Federal da Iugoslávia, formada por 6 repúblicas: Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Croácia, Eslovênia e Montenegro, e 2 províncias autônomas, Kosovo e Voivodina, uma coisa assim. Bom, gente, então, olha aí como ficou, né, de 1945 a 1941, sobre o governo de Tito, né, ficou a Iugoslávia sob o comando, a liderança desses outros povos aqui, né? Então, esses povos, não entendia, né, não chegavam com um acordo político, econômico, cultural, né, eles não conseguiam conviver nessa região aqui sob o comando de Tito. Muitos conflitos surgiram por disputas territoriais, né, por liberdade política, enfim, voltado mais para as questões nacionais. Então, Tito governa até 1991. Após 1991, o território ele vai ser fragmentado, né? A Iugoslávia ela vai fazer com que o seu território sofra essa divisão, surgindo a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia, né? Essa divisão ela permanece hoje, né? Bom, aí a gente vai para a página 253. Aqui. A integração econômica tardia é a inserção dos países no mercado europeu. Bom, então após o fim da Guerra Fria e com o restabelecimento da economia de mercado por parte dos países soviéticos, a Europa se viu em um novo desafio: promover a sua reintegração territorial, né? Ou seja, a Europa ela vai se abrir para o mercado, né? Para o mercado capitalista, e para poder, né, encontrar um meio para se recuperar economicamente. Então, a reabertura econômica de mercado contava com desenvolvimento, né, muito defasado, né, antes da abertura de mercado. Eles precisavam entrar no mercado com uma economia competitiva, né? Então entram inicialmente desvantagem competitiva com os países ocidentais de melhor economia. A maior parte dos países ex-socialistas, então, enfrentaram problemas econômicos durante o início da década de 90, né? Isso fez com que eles não conseguissem entrar e se estabelecer de uma forma rápida, né? Então, eles precisavam melhorar a sua economia. E o que foi feito? Foi feita uma política de privatizações nessa região, né, do leste europeu, ou seja, antes as empresas que eram do Estado começaram a ser vendidas para fazer um caixa aí para eles entrarem forte, né, na economia capitalista. E também para poder melhorar a condição de vida do povo, aderiram o Estado, né, antes que tinham uma certa condição de vida, aí eles diminuíram, né, ou melhor dizendo, diminuíram essa questão do bem-estar social, reduziram as políticas de bem-estar social, como educação, saúde, porque eles precisavam de dinheiro para reerguer a economia. E aí, né, aos poucos foram conseguindo, né, ter uma estabilidade financeira, e aí começou a ter um crescimento
aos poucos, né? O crescimento econômico foi surgindo aos poucos. E essa economia, ela foi sendo desenvolvida aí, né? Chegando até o ano de 2000, onde obteve aí definitivamente a estabilidade econômica. E aí, então, eles conseguem, depois dos anos 2000, ingressar na etapa de adesão aos países do leste europeu, do bloco econômico europeu, né? Então, os países Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia e República Tcheca, eles começaram a fazer parte do bloco econômico europeu para fortalecer, né, ainda mais sua economia. Certo, gente? Foi cansativo, né? Esse conteúdo foi longo, foi extenso, mas eu precisei contextualizar bastante com vocês, pois tratava de muitas questões, né? Então não dá para trabalhar de forma bem corrida e bem picada, né? Porque quando eu preparo uma aula, eu sempre preparo pensando no entendimento, que eu entendi, que vocês tenham um entendimento. Caso não consiga entender algumas coisas, faço anotação que durante lá o chat a gente discute, tá? Não esqueça de fazer as atividades no Vindimo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado e até mais.